diria que a próxima fase em termos de melhoria de eficiência nas organizações, depois da tal reengenharia de processos, Sim. é de fato você colocar robô para trabalhar 24/7, fazendo atividades mais transacionais operacionais. Já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo, que tá muito bacana. Vamos lá. Ô Alessandro, tudo bem, cara? Tudo bom, Guido? Tudo bom. Bom, eu tava passando perto da cozinha aqui, eu falei, deixa eu ver se o Alessandro tá por aí pra me atualizar. Boa. Tá passando pertinho, aí você falou assim, não dá, cara, eu tenho que ir pra... Tem um destino aí que eu preciso chegar lá agora. Eu falei, não, então vamos que eu te dou uma carona, a gente vai batendo um papo aqui. Ótimo, matamos 2 coelhos aí. 2 coelhos, exatamente. E aí, tudo bem? Como é que tá a vida? Tudo ótimo. Nesse novo momento do Brasil aí, com essa economia estranha, Pois é. mas vamos lá, vamos em frente. Pô, tem que ir em frente, né, cara? Não dá pra... Não dá pra parar, Não dá pra parar. Faz quanto tempo que você vendeu tua consultoria? Olha, vai fazer 4 anos agora, no final desse ano. 4 anos? 4 anos, foi final de 2000, Então passou setembro de rápido, 2016, passou. A gente sempre, quando está no processo de venda de uma empresa, a gente fica imaginando esse período de earnout, né? É, Putz, vai ser um período longo. No final, no nosso caso, passou voando. impressionante. Porque tanta coisa nova, né? E ambiente novo, ofertas novas, então a gente se ocupou bastante nesse período. Pois é. Quanto tempo demorou a negociação do... Um Como processo é que foi o processo? Te rápido, chamaram e né? falaram que queriam comprar tua empresa? Como é que foi? Foi uma história interessante. O Abel Reis, que é o presidente do Dentsu Ads Network aqui no Brasil, É, que hoje é 4º ou 5º maior grupo de comunicação e mídia do mundo, sim. ele me ligou, me convidou para almoçar. Eu achava que seria para a gente conversar sobre algum projeto. A gente tinha feito um projeto para eles alguns anos antes. É. E aí no almoço a gente começou a falar sobre o que está acontecendo nesse mercado de consultorias e agências, que está acontecendo um movimento super interessante de integração das competências, né? Acho que é até empurrado por essa palavra chamada transformação digital, aí, esse assunto Sim. que está em todas as bocas. Sim. E aí na conversa, né, no final, o Abel falou que um dos objetivos da gente estar ali era justamente porque ele tinha intenção em avaliar uma consultoria para integrar essa competência dentro do grupo Sim. e para a gente atender de maneira mais ampla aí os clientes, né, seja os da cozinha ou os clientes do grupo. E foi meio que uma surpresa, porque de verdade eu achei que seria um papo mais sobre projetos aí em comum. Eu levei esse assunto para dentro de casa, para os meus outros sócios, e no final a gente decidiu seguir a conversa, que demorou 1 ano e meio mais ou menos para a gente assinar. Aposto que esse 1 ano e meio demorou mais do que esses 4 anos. Nossa, tem umas histórias. Eu estudei M&A quando eu fiz meu MBA executivo lá no IBMEC, hoje INSPER. Eu fiz cursos de fusão e aquisição, já que como consultoria eu me envolvo bastante também nesse tema, mas você viver isso é único, né? É único, e tem questões relacionadas a foco, cultura, impacto para as pessoas, que você passa por cima quando você olha por uma ótica acadêmica, né? Sim. Quando você está lá dentro é outra história. É outra conversa. Mesmo porque os objetos vendidos ou comprados não fazem parte da tua vida, né? Não, de maneira alguma. É uma marca, né? É uma marca. Só que no nosso caso da cozinha, que a gente sempre teve Quando a gente criou a empresa, o objetivo era criar de fato uma empresa que fosse diferente para as pessoas, para os clientes. Então a gente tinha
temos ainda muito cuidado com isso, né? Sim, sim. Então, chegar e conseguir tangibilizar dentro dos acionistas que talvez fosse o momento de vender a empresa, ainda mais uma empresa de serviços, né, que não é que tá indo consultoria, muito bem, que está indo super bem, né, uma história de crescimento médio de 25 a 30% ano sobre ano, né? Pois é. Mas a gente tinha feito um planejamento estratégico um pouquinho antes disso, talvez 2 anos, e a gente sabia que o movimento seria ou a gente se integrar, comprar empresas de marketing digital, e-commerce, design, ou talvez um movimento contrário, mas a gente achou que isso ia demorar um tempinho maior. Sim. E aí, de repente, a gente estava lá discutindo essa possibilidade. Foi super legal, acho que está sendo uma jornada bacana. E tem um fator aí, a empresa carrega teu sobrenome, né? Pois é. Mas isso eu já desapeguei, tá? Não, mas eu tô dizendo lá, na decisão de vender, né? Sim, sim. Então, uma coisa interessante na Cozinha, como a gente criou um modelo com bastante autonomia, tem muitas empresas no mercado, pô, a gente atende, sei lá, se pegar 100 maiores empresas ranqueadas no Brasil em faturamento, provavelmente a gente já trabalhou para 70% a 75% dessas empresas. É mesmo? E tem muitas dessas empresas que elas não sabem nem a origem do nome Cozinha, elas conhecem a consultoria, porque a gente já fez coisas relevantes para eles. Sim, sim. Às vezes nem sabem que é o sobrenome de alguém. Porque eu tenho, né, outros sócios e diretores Sim, que claro, atendem e vendem nesses clientes. Exatamente. Não, eu tô dizendo no teu caso, pessoal. Tem uma questão de desapego, né? Que você tem que, um processo que você tem que passar, né? Você tem que passar. Não tem jeito. Agora, e o mercado, cara? Como é que tá o mercado hoje? Você que atende bastante... Vocês são especializados mais em varejo, né? A gente na verdade é mais especializado talvez nas ofertas do que nas indústrias, né? Então, sim, a gente tem uma parte da nossa história que era muito concentrada em melhoria de eficiência dessas empresas, então com projetos praticamente todas as áreas de retaguarda, né? Logística, finanças, RH, muitos projetos em tecnologia. E aí recentemente a gente começou a trabalhar no outro ponteiro, no ponteiro das vendas. Sim. Principalmente agora que a gente tem junto as competências das agências do grupo, muita coisa de criação, de design. Sim, sim. Marketing digital, então a gente tem feito trabalhos mais relacionados a isso, tentando ajudar os clientes a vender mais, né? Tem sido legal, eu acho que é tudo muito novo, inclusive para os próprios clientes, então quando você chega... às vezes o cliente é cliente de uma agência nossa, de repente chega alguém com um discurso mais de consultoria, o cliente, principalmente se for um cliente da área de marketing, ele estranha no começo. Sim. E vice-versa, quando a gente leva, por exemplo, as agências para um projeto nosso, que geralmente é um projeto mais analítico, racional, e a gente leva os profissionais das agências para desafiar um pouco esse status quo, em termos de pensar fora da caixa e tal, também a gente sente a mesma coisa. Então, eu acho que a gente está no momento certo, a gente está no momento que essa onda está virando. Inclusive, acho que tem muitas coisas que a gente tem feito no mercado que o mercado nem conhece ainda e que provavelmente logo vai ser mais demandado do que é hoje, né? E por você fazer parte hoje de um grupo global, mundial, né, um dos mais fortes aí, você acaba absorvendo muita coisa que vem de fora? Olha, sim. Mas poderia ser mais ainda, porque a gente também vem aprendendo a navegar, né? A gente não tem no grupo hoje consultorias lá fora. Tá. Então a aquisição da Cozinha aqui no Brasil é um case, eu diria que não só pro Dan, né, pro Dentsu Ads Network, mas para todos os grupos de comunicação e mídia. Não conheço nenhuma história, posso não ter tanta visibilidade assim, mas de um grupo de comunicação e mídia que comprou uma consultoria de negócios e tecnologia. Pois é inusitado então, mesmo. Né? Super inusitado, é um caso de fato a ser estudado. A gente conhece o movimento contrário, né, que são consultorias comprando agências de marketing digital, né? Exatamente. Tem alguns casos aí no mundo. Então, o que a gente tem percebido é que tem muito conteúdo e muito case interessante, mas que não foi, vamos dizer, aplicado como consultoria, foi aplicado dentro das agências. Então, existe por exemplo, uma oferta que chama O2O, que chama Online to Offline, que é você, através de comunicação e marketing digital, você impactar consumidores para levar, através do online, para levar para
para sua loja física. Para a loja física. Do tipo, compra online e vai retirar na loja. Isso, ou você está passando em frente, um exemplo mais simples possível, você está passando em frente a uma loja, você é impactado para entrar lá com cupom de desconto para comprar alguma coisa. Por exemplo, a gente descobriu que tinha um case para um varejista holandês impressionante, feito por uma agência, onde você via ali diversas competências de comunicação, mas também competências de consultoria sendo tocado por uma agência do grupo. Então, a gente agora está começando a beber um pouco mais dessas fontes que existem hoje no grupo. Na China, por exemplo, o grupo é muito forte, tem cases lá de muito sucesso, que a gente está começando a absorver e tentando componentizar e transformar em ofertas para colocar no mercado nacional. Alguns já estão rodando, inclusive. Tem uma questão que eu sempre pensei nela, mas eu nunca perguntei para ninguém. Eu vou te perguntar e ver se você pode me responder. Numa situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é uma situação clara de quase recessão de novo, né? Eu não diria quase. Já está de recessão, de novo. Exato. Em 3 anos, 2 recessões. Exato. A estratégia para você impactar o consumidor, para levar ele a comprar o produto que você está anunciando, deve ser terrivelmente mais difícil, né? Do que numa época normal sem ser de recessão. Sem dúvida. Porque o cara, ele tem que ser impactado, você tem que convencer o cara psicologicamente a comprar aquele negócio. Sem dúvida. Não deve ser mole, né? Não é. Eu acho que fica mais difícil ainda nesses períodos, mas mesmo em momentos, vamos dizer, de mais bonança, né, acho que se você não criar um engajamento desse consumidor com a sua marca, não rola. Não rola. Então não é só você impactar o cara para transacionar num momento específico onde ele já está navegando ali para fazer uma compra. Isso é importante. Mas é você conseguir fazer com que a sua marca ela esteja mais presente na vida daquele consumidor, com conteúdo, com programas de fidelidade. Tem muito mais do que o tradicional que as empresas fazem de marketing digital, de retargeting, de SEO, que são siglas ligadas a esse mundo de marketing digital, que vão fazer a diferença, né? O mercado está muito comoditizado, então se você não pensar de maneira criativa e não se integrar ao dia a dia desse consumidor, na hora que ele vai transacionar, você não vai pegá-lo. Então isso serve na fase boa e na fase ruim. Obviamente agora é um pouco mais difícil. Agora estamos na fase dos descontos, né? Todo mundo só vai se for uma boa oportunidade, né? Eu estava escutando que esse Dia das Mães, esse último aí, não cresceu nada, né? 0,1%, uma coisa assim. Estava esperando 10% de crescimento, não foi nada, né? Nada. O mercado, de fato, quando você falou estamos quase numa quase recessão, eu acho que pelos indicadores que a gente tem visto, a gente está numa recessão, né? De novo. A gente está de novo numa recessão, é sério. Eu acho que a gente está com uma economia muito parada. Tem uma coisa como consultoria que eu percebo, a gente sente muito rápido os movimentos, tanto os positivos quanto os negativos. Porque à medida que uma empresa tem alguma redução de venda na ponta, seja uma empresa de produtos de consumo, ou seja um varejo, por exemplo, a primeira coisa, eu não vou bater meu orçamento. Então, se eu não vou bater meu orçamento, eu vou ter que segurar minhas despesas e meus investimentos. Então, ele segura investimento e projetos de consultoria, no primeiro momento, são muito afetados. Os primeiros. Então, a gente percebe a desaceleração antes que a maioria dos segmentos, mas a gente também retoma antes do que a maioria dos segmentos. Né? Então, a expectativa que existe, né, acho que no mercado de serviços em geral, é que a gente tenha, por exemplo, a aprovação da Previdência ainda no primeiro semestre, para que a gente tenha um segundo semestre que recupere pelo menos parte dessa água parada que a gente está agora no começo desse ano. Bom, segundo semestre, primeiro semestre está acabando agora, né? Já. Acho que tem mais 1 mês e meio aí pela frente, né? Pois e aí você vai... Existe a expectativa ainda de alguma aprovação no final de junho, começo de julho, mas não sei se você viu, mas mais de 2/3 aí dos executivos de mercado acreditam que essa aprovação vai acontecer só no 4º trimestre. É por aí. Por aí. Isso assim, mesmo porque junho tem São João, né? O famoso São João do Nordeste lá, né? Pois é. Qualquer feriado o pessoal se manda. Não rola nada.
acho Isso que é tradicional. Acho que é isso mesmo. Não sei o que vai ser. Eu acho que esse é um ano, não vou dizer um ano perdido, mas é um ano parado, né? Assim, a expectativa de crescimento baixa em Pior que todos os negócios. esse ano aqui não está sendo nem ano de freio de arrumação, né, cara? Não é, porque se as reformas estivessem sendo aprovadas, Pois é. você fala, pô, estamos arrumando a casa, mas ainda não, né? Ainda está muito numa fase de discussão. Agora, me diz uma coisa, como é que é para você chegar onde você está hoje, profissionalmente? Qual é que foi tua trajetória acadêmica e mesmo profissional? Quer dizer, o que você teve que fazer para... Olha, eu me formei em administração de empresas na FEI. Eu comecei a trabalhar novinho e acabei caindo talvez por ter alguma coisa a ver comigo em tecnologia. Sei. Então com 15, 16 anos eu trabalhava e já desenvolvia sistemas, né? Por conta disso, chegou um determinado momento da minha carreira que eu vi que talvez consultoria fosse uma coisa que tivesse mais a ver comigo. Pela questão de poder aplicar o conhecimento de sistemas em vários lugares, de aprender novas tecnologias e tal. E tinha muita gente desconsultada, né? Tinha. Precisando, né? Precisando, exatamente. E aí eu estava na faculdade uma vez, conversando com um amigo que trabalhava numa empresa que era uma área de tecnologia da Accenture. Chamava Coritel na época, uma empresa, uma marca espanhola que era do grupo da Andersen Consulting ainda, não era nem Accenture naquela época ainda. Faz tempo. E aí eu entreguei meu currículo para ele e fui contratado. Eu tinha 20 anos, comecei a trabalhar nessa empresa, depois de um ano e meio fui trabalhar na área de consultoria, ainda era Andersen Consulting, depois ficou Accenture, eu fiquei 13 anos trabalhando lá. 13 anos? 13 anos. Depois eu fiz um MBA executivo no IBMEC, durante esse período que eu estava lá. Depois desses 13 anos eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa que chamava CPM, que mudou para CPM Praxis e hoje é Capgemini. Exatamente. Eu fui ser diretor da área de consultoria, depois eu assumi uma área comercial, de negócio. CPM era do Bradesco, não era naquela época? O Bradesco tinha um percentual relevante na empresa. Lá, né? Exatamente. Tinham outros sócios, mas o Bradesco era um dos sócios principais. Mas eu tinha, desde a época de Accenture, eu tinha essa coisa de montar a minha empresa, né? Fazer uma coisa que fosse um pouco diferente das consultorias tradicionais. E aí, em 2005, almoçando com meu irmão, que era um cara que trabalhava em tecnologia, trabalhava em banco, tinha uma carreira executiva nessa área, a gente falou, pô, vamos tentar, né? Vamos montar uma empresa. No final das contas, só for eu e você, já tá bom, já. Exatamente. E aí a gente, inclusive esse foi um dos motivos da empresa ter esse nome, porque a gente fala, bom, as pessoas não nos conhecem pelo sobrenome. Sim. Então botar o nome da empresa pelo nosso sobrenome, pelo menos isso aumenta a nossa chance de empregabilidade. Exatamente. Né? E aí foi uma história de muito sucesso, né? A gente mais de 200 profissionais, crescemos muito nos últimos anos. E conseguimos fazer aquilo que era um dos desejos, de criar uma empresa diferente. Ficamos entre as 150 melhores empresas para se trabalhar em 2014 para 2015, o que é super raro para uma consultoria de negócio, né? A consultoria geralmente é um ambiente mais difícil assim, em termos de carga de trabalho. E a gente também ficou em 23º lugar das 50 PMEs mais amadas pelo Love Mondays 1 ou 2 anos depois. Puxa vida. Então, também, de novo, como uma consultoria, isso pra gente foi muito gratificante, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, eu e o Arnaldo, depois todos os meus sócios que fizeram parte da trajetória da Cosim, que grande parte estamos juntos ainda, a gente conseguiu fazer o que a gente pretendia, né? Vocês chegaram a ser quantos sócios? Nós somos em 7 sócios majoritários. Como consultoria, né? Existe um modelo. Sim, modelo, Mas a gente fez um negócio muito bacana na Cosim, que acho que dá uma outra história, que foi um modelo onde a gente transformou a empresa numa SA de capital fechado e a gente vendeu cotas para os associados, dependendo da performance do nível. Um negócio super bacana, porque mesmo em termos financeiros foi um negócio muito interessante para eles. Então essa é uma história que acho que vale a pena a gente um dia contar de maneira mais estruturada. Sim.
Interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tanto que quando a gente fez a venda da cozinha, a gente tinha algo em torno de 30 sócios, mais ou menos, considerando os sócios que entraram nesse programa. Sei. É uma boa maneira, né, de resolver o pepino, né? Eu acho que de engajamento e de sucessão, né? É. Porque você vai diluindo os sócios mais antigos e Claro. vendendo essas ações de maneira subsidiada para os sócios que estão chegando, né? Para os executivos mais novos. Bacana. Então, foi legal. Eu nunca entendi direito essa coisa de numa grande consultoria, por exemplo. Ele é sócio. Pô, cara, só tem sócio. Esse negócio não tem. Não. Em consultoria, hoje menos, porque algumas das consultorias fizeram IPO, né? IPO, empresas exatamente. públicas. Então você é sócio porque você tem ações, assim como outras exatamente, pessoas no mercado, né? Então, Mas antigamente não, né? Era uma coisa era fechada e sócio. Exato. Isso ainda tem muito em escritório de advocacia. Exatamente. Isso ainda tem muito. O sócio é um estágio de carreira, né? É estágio. Só que de alguma maneira você se remunera mais ali por stake e resultado, dividendos da empresa. Né? Exatamente. Mas funcionou, né? Funciona. Não, e funciona até hoje. Se bem desenhado e funciona até hoje. Acho que bem conduzido ainda é um modelo interessante. É um modelo bem interessante mesmo. E hoje vocês atuam, que nem eu falei pouco tempo atrás aqui, mais em varejo mesmo? Varejo é o grande negócio de vocês hoje? Não, assim, a gente está bem dividido. A gente faz projetos, sei lá, varejo talvez seja 1/3 do nosso faturamento. A gente faz projetos relevantes em produto de consumo, em banco, serviços financeiros de uma maneira geral, empresas de cartões. Os nossos principais clientes é do segmento de educação. Então a gente está bem pulverizado. Por exemplo, mas eu acho que isso é muito pelo fato da gente ter ofertas que são ofertas cross, né? Elas funcionam em qualquer segmento. Por exemplo, RPA, que é a questão de robotização de processo. Eu ia te perguntar isso agora. A gente tem implantado, automatizado o processo através de soluções de RPA em varejo, em educação, em saúde. Eu acho que é uma tendência muito grande. Eu diria que a próxima fase em termos de melhoria de eficiência nas organizações, depois da tal reengenharia de processos, é de fato você colocar robô para trabalhar 24/7, fazendo atividades mais transacionais e operacionais. A gente tem cases aí que a gente tem ganhos na ordem de 60%. Nossa. Imagina. E aí você consegue usar seu profissional para fazer trabalhos de mais valor agregado, competências analíticas. Mais inteligência, né? Exato. Botar para coisas com mais inteligência. E para arrumar mão de obra para isso? Não é nem mão de obra, é cabeças pensantes, né? Como é que está o mercado para isso aqui? Então, esse é um mercado que o consultor ele vai bem, porque você precisa ter bastante essa visão analítica, né? De olhar um processo e entender onde é que estão os pontos ali de melhoria de eficiência e tecnologia. Porque o robô nada mais é do que uma linguagem de programação, né? Claro. Que inclusive alguns deles você não precisa nem ser um cara de desenvolvimento de software. Se você tiver um mínimo de conhecimento, você consegue configurar esses robôs para funcionarem. Sim. E aí é fácil, né? A mão de obra, vamos dizer assim, não é uma mão de obra exclusiva. É claro que você precisa ter especialistas e arquitetos. Mas para Analytics né? A Analytics sim, aí já muda o assunto. Analytics também acho que depende do ângulo. Quando você fala de Analytics já no estágio de inteligência artificial, aí sem dúvida nenhuma a gente está falando de um mundo mais especializado. Exclusivo, Agora, antes disso, tem um negócio de Analytics que é o mato alto, que é o que antigamente chamava de Business Intelligence, que é você de fato organizar as informações daquela empresa. Aí é retrovisor, né, cara? Mas de uma maneira que você consiga pelo menos fazer uso do histórico, né? Porque a gente vê muitas empresas ainda que não tem esse tipo de leitura, né? Não tem. Agora, sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando para frente, aí é inteligência artificial, cognitivo, aí tem uma série de tecnologias que precisam ser ainda absorvidas pelas organizações. Acho que o que a gente tem hoje no mercado sobre isso ainda é incipiente. E é no mundo inteiro, não é só aqui não. Não, a gente não tem cases super concretos e de volume que você fala.
Realmente são provas de conceito, né? Tudo POC. São situações específicas. Mas é uma grande tendência. Eu acho que, por exemplo, a RPA, né, robotização de processos, já é uma realidade. Sim. Inclusive, em robotização de processos, o próximo estágio também é inteligência artificial. Inteligência artificial, exatamente. Hoje está num viés um pouco mais operacional, transacional, mas a tendência é que isso ainda seja a próxima fase, né? O grande usuário hoje de robotização é call center, né? Call center, estruturas administrativas como central de serviços compartilhados, né, shared services, área de recursos humanos nas atividades mais operacionais, integração com empresas de assistência médica, benefícios. Então esses são a integração com o governo, exatamente, essa coisa de emissão de guia, de impostos. A gente tem vários robôs envolvidos já para essas áreas. É que quando fala robotização, a grande massa, né? Quem não é familiarizado com isso, acho que é um robô, um humanoidezinho que vai fazer as coisas. Mas você sabe o que é interessante? Quando a gente começou com isso, eu estranhei que era um computador que tinha que ficar parado. Porque pra mim ele rodava lá em background. Claro, né? Claro que ele faz, você pode fazer dessa maneira também, eu estou exagerando, mas na maioria das instalações que a gente vê, você tem de fato um computador dedicado, paradão, que fica ligado 24 horas ali rodando, né? Você vê ele funcionando, abre o Excel, fecha o Excel, manda um e-mail e tal. Então, de fato, ele é um robô, é que ele não tem braço, né? Não tem, exatamente. Mas é interessante. Isso tem se popularizado muito, muito, muito. Eu acho que é um caminho sem volta. Ah, não tem como. Não tem. O próximo estágio disso vai ser os robôs mais físicos, né? Para fazer tarefas repetitivas. Né? Sim, físicas, né? Físicas, tarefas que você físicas, precisa movimentar. Caixa, isso. Ó, tem um vídeo da Amazon que é impressionante, não sei, da Amazon, que é um armazém deles que é tocado 100% por robôs. Sim. Você já viu? São os robôs baixos que fazem a movimentação, já vi. É impressionante, né? É impressionante. Você tem robôs já que também fazem operação de logística, mas aí fazendo movimentação de caixa, empurrando o carrinho. Exatamente, Isso aí mesmo. Eu acho que todas essas atividades que são repetitivas e operacionais, elas tendem a ser absorvidas por tecnologia. Né? Exatamente, não tem como escapar desse negócio. Não tem. Bom, estamos chegando, cara, no teu destino. Ótimo. Pô, até que passou rápido, hein? Pô, viagem é agradável. Ficar falando sobre coisas novas é legal. Pois Falar sobre muito história legal. Também, relembrando. Gostoso. Bom, coisa isso aí, cara. Estamos chegando aqui. Você faz uma selfie comigo? Faço, vai ser um prazer. Deixa eu achar um lugar pra parar aqui. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.